Obrigado por estar conosco. Mais uma videoaula de filosofia. Eu sou o professor Luciano. Primeiramente quero agradecer aos 41 inscritos no canal. Então aqui a gente vai na contramão de propósito, né? Estrategicamente. As pessoas hoje detestam pensar, ou só pensam quando estão assim numa certa crise existencial. Beleza? Então vamos lá. Eu fiquei devendo para vocês o campo transcendental, segunda parte. A primeira parte a gente focou na Valha de Ockham, do Guilherme de Ockham, que separa do campo ontológico os seres universais. Tá? Vai causar um problema gigantesco. Por quê? Porque você tem a razão, e a razão é um instrumento que lida diretamente com os universais, e na Idade Média, pensar os universais, ele está pensando a região de Deus, o campo das possibilidades, aonde Deus, com o seu intelecto e a sua vontade, cria os indivíduos vivos e físicos. Tá? Então você perdendo essa região do campo da existência, você não pode mais dizer que Deus existe. Você só pode fazer essa afirmação se você não estiver no campo mais da filosofia. E isso que vai acontecer. Filosofia vai para um lado e religião vai para o outro. Então, na filosofia, para se pensar Deus, você terá que pensar Deus como um indivíduo físico. Ora, Deus existe, mas não é um indivíduo físico. Obviamente, você não está mais no campo da filosofia, estaria no campo da teologia. Na teologia você pode dizer tranquilamente que Deus existe e que Deus é um ser racional. Mas no campo da filosofia, se você falar de Deus em relação aos universais, você estará apenas no campo da semiótica, no campo dos signos, no campo da linguagem. Então Deus, o Deus pensado na Idade Média, é um Deus do campo da linguagem. É apenas uma manifestação linguística. Ele não tem nenhuma composição ontológica. Tá? Mas de Aristóteles até esse período aí, século XIII, XIV, você tinha um entendimento de que tanto os indivíduos físicos quanto os seres nominais, linguísticos, eram existentes e ontológicos. Agora não, os seres racionais e linguísticos são semióticos. A gente vai ficar nesse ponto até o século XX. Então na primeira videoaula eu disse isso, que até o século XX a gente teria no campo ontológico da existência, né, que o filósofo ele quer dar conta de tudo que existe é chamado de ser, e o ser, todo o ser ele é individual, tá? Mas esse ser individual ele é finito, ele acaba, ele morre. Então como pensar os seres que vão vir ainda, os seres que a gente chama de vir a ser? Como que a gente pode pensar? Porque pensar o todo é pensar o todo hoje, amanhã e sempre, e ontem, né? Ou seja, como que a gente faz isso? Ora, a gente está num campo aí, num problema muito sério de se resolver. Mas no século XX a gente encontra Gilberto Simondon falando de singularidade, e de singularidade ontológica. Obviamente ele está fazendo uma separação entre indivíduo e singularidade. Agora a gente precisa entender o que vem a ser singularidade. O que vem a ser singularidade é isso que na filosofia, e principalmente na filosofia de Gilles Deleuze, estamos chamando de campo transcendental. Tá? Na filosofia de Gilles Deleuze você vai encontrar com maior frequência do que o campo transcendental um termo chamado de plano de imanência. Quase todas as obras de Gilles Deleuze você vai encontrar esse plano de imanência. Então o que seria esse plano de imanência? Seria isso que nós estamos chamando de singularidade. É um desbloqueio do próprio indivíduo. Então você é um indivíduo vivo, um indivíduo físico, corpóreo, e há em você uma singularidade, ou seja, que não é nem racional, porque a razão passou para o campo semiótico, e nem é mais físico. Por quê? Porque esse elemento é anterior a esses dois campos que nós estamos acostumados a estudar. E toda a ciência que nós conhecemos só estudava com esses campos. Ou é um campo, né, da região lógica, matemática, ou é o campo da região física. Tá? Agora nós estamos liberando a singularidade, ou seja, a gênese do indivíduo. Né? Podemos esbarrar com o campo biológico, podemos esbarrar com o campo físico, o campo químico, como também podemos esbarrar com o campo quântico. Tá? Mas o que a gente vai perceber, a partir de Gilles Deleuze, é que mesmo nessa tradição, nessa transição, né, de você pegar aí do século XIII até o século XX, apareceu filósofos falando desse campo transcendental, né, e também de Aristóteles, que vai tratar ele que vai desenvolver essa ontologia, né, colocando como reais, né, e aí falando de ontologia a gente está falando de existência e realidade. Por quê? Porque quando você tirar os universais do campo da existência, você também está tirando os universais do campo da realidade. Você está falando que os universais não são nem existentes e nem reais. E quando você estiver falando de singularidade, essas singularidades, elas não são existentes, porque a existência só sobrou um indivíduo, mas são reais. Tá? Então essa é a diferença entre transcendental e racional. Os racionais não são reais e não são existentes, eles são linguísticos. Tá?
Agora, os seres singulares, ou as singularidades, ou transcendental, eles não são existentes, mas são absolutamente reais. Mas desde Aristóteles até aí Guilherme de Ockham, até a navalha de Ockham, você está pegando aí 4 séculos antes de Cristo até o século XIII, vão aparecer também vários pensadores que vão ter liberado esse campo transcendental também. Vou citar aqui os estoicos e os atomistas, tá? Porque os atomistas vão ser retomados em Roma, né? Na Grécia e em Roma. E os estoicos estão na Grécia também, já pensando essa região, tá? Essa região transcendental. Bom, aqui vocês estão vendo aqui na imagem que o campo metafísico já está perdendo toda a sua força. O modelo ideal platônico, né, o campo das ideias, as essências lógicas do Aristóteles, né? Lembrando que o Platão, ele tinha quando ele falava de razão, ele falava de um olhar noético, uma intuição racional, que essa intuição não vai ter em Aristóteles, porque em Aristóteles a razão não entra em contato com o objeto em si. Quem entra em contato com o objeto em si é a percepção, né, para Aristóteles. Então, para Aristóteles, os seres racionais não fazem intuição. A razão não faz intuição. A razão como faculdade, ela não faz uma intuição, né, intuição racional. Quem faz intuição racional é Platão. Platão tinha o famoso olhar noético, ou seja, a razão contemplando as ideias, porque as ideias platônicas estão naquilo que a gente chama de coisa em si. Tá? Então, o Aristóteles ele não começa com anterioridade. Então, esse é o problema em se entender a relação entre Platão e Aristóteles, que um está apontando para cima, o outro está apontando para baixo. Lá na imagem, né, de Rafael, naquela pintura famosa dos filósofos, né, essa relação é que o Platão está num plano de anterioridade e o Aristóteles está num plano de existência. O Platão está num plano espiritual, Aristóteles está num plano científico. Platão e Aristóteles estavam em sínteses do tempo diferente. O Aristóteles trabalha com o tempo presente, por isso quando Aristóteles vai falar de amor, ele fala de amizade, que é o tempo agora, e o Platão sempre trabalha com o tempo passivo, o tempo passado, tá? É um passado que não é um passado do presente, é um ser do passado. Beleza? Mas para o Deleuze, o Platão estaria na segunda síntese do tempo e o Aristóteles na primeira síntese do tempo. O Platão na síntese do passado e o Aristóteles na síntese do presente. Então vocês estão vendo aqui que essa região platônica já perdeu espaço. Então aqui a gente está nessa região da singularidade, na região do transcendental. Ora, vamos começar aqui com o Coringa, né? O Coringa ele é uma figura emblemática, complexa. O Coringa ele é uma pessoa que não teve assistência social. Ele não tinha condições de levar o seu tratamento adiante. Ele entra no transcendental de forma negativa, embora ele precisa assumir positivamente o seu problema, né? E a face mais marginal do seu problema, né? E é quando ele se assume na loucura mesmo, passa a viver com essa marginalização, começa a enfrentar à sua maneira essa marginalização social. O Coringa não é o autor da sua maldade, o Coringa é fruto da sua maldade. Ele foi obrigado a entrar no caos de forma negativa e a ficar ali no caos para sempre, assumindo todos os riscos. Mas na filosofia, a gente aprende a entrar no caos não dessa forma como o Coringa entra, mas de forma no pensamento. Então aí a gente cai para o Lewis Carroll, que vai escrever Alice no País das Maravilhas. Então aqui aparece a Alice entrando de forma positiva no caos, né? Não dessa forma marginalizante que entra o Coringa, mas de uma forma fantástica, como no livro do Lewis Carroll, né? Porque o Lewis Carroll não mostra, mas você percebe que a Alice é também esquizofrênica, né? Então, assim como o Coringa, vocês podem fazer seus comentários, mas a esquizofrenia do Coringa o leva à marginalização do mal mesmo, né? Ou a banalização do mal. E a esquizofrenia da Alice leva a Alice a um mundo de fantasia, a um mundo de fadas, a um mundo de canto, a literatura, a arte. A Alice está mais próxima do pensamento do que o Coringa. O Coringa ele foi retratado de uma forma bem... você tem toda a estética, né? A estética do caos ali, mas há uma forma prioritária da ação. Na Alice não tem ação. Então, se você não tem ação, o tempo da Alice não é presente, é passado. Então o Coringa ele entra no caos pela primeira síntese do tempo e a Alice entra no caos pela segunda síntese do tempo. Tá? Existe uma terceira síntese, tá, pessoal? Mas a gente talvez eu associe outros elementos aqui.
Bom, então a Alice está entrando aqui no caos, e o caos da Alice é o mundo das maravilhas, né? Onde você vai encontrar o paradoxo, onde você vai encontrar o nonsense, onde você vai encontrar seres magníficos, né? Aonde os cinco sentidos, a nossa base individual, ou todo o nosso conhecimento individual, está extrapolado, ou está mergulhados em paradoxos, está mergulhados em multiplicidades. Então talvez nós estamos aí falando desse campo transcendental, desse novo, da criação, né? Porque o mundo da Alice é um mundo criativo, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente se surpreende quando a gente vê um baralho sendo escolta, sendo soldados de uma rainha. Né? Então, os soldados da rainha, na verdade, são cartas, são baralhos, e entre outras figuras. Né? A gente tem um coelho com um relógio, um coelho que é uma espécie de vigia, né? de vigia daquele campo que a Alice criou na sua própria esquizofrenia, na sua própria mente. Né? Então, esse coelho é um coelho que não é um coelho existente, mas é um coelho real. A questão é, o mundo da Alice existe? O mundo do Coringa existe? Não é essa pergunta que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a seguinte abordagem. Esses mundos são mundos de aprendizado, segundo Marcel Proust, que vai fazer aí toda a sua literatura baseada nesse conceito. Né? Em Busca do Tempo Perdido o redescobrimento do tempo no seio do tempo perdido. Então, é isso que é a existência, né? Ou isso que é a realidade. A realidade é quando você se perde. Quando você se perde, você se atrasa, você volta. Por quê? Porque é preciso dar um passo para trás para se construir o novo. Tá? Então, voltar para trás, na verdade, é ir para frente. Tá? Segundo essas manifestações transcendentais aqui. Então, se você entender Alice como um livro literário, é um livro apenas de fantasias, né? De coisas que não existem, principalmente. E isso não tem nada a ver, galera. Por quê? Porque a Alice no País das Maravilhas foi escrito por um lógico matemático. Lewis Carroll era um lógico matemático, era um matemático. Então, todo o esquema aqui é um esquema de criação de probabilidades, ou seja, uma criação de novo. Então, um filósofo matemático criando um universo de probabilidades. É isso que nós estamos chamando de transcendental. Beleza? Ora, passando por essas figuras emblemáticas, a gente tem aqui, né, os simulacros não copiam o modelo. Então você tem aqui a linha dividida de Platão. Tá? O Platão vai fazer uma epistemologia lá no livro 6 da República, e ele vai dividir o mundo em dois, e vai dividir esses dois mundos em submundos. Alguns eu já disse, né? Então você começa com primeiros níveis, né? Segundos níveis, terceiros níveis e quartos níveis. Então Platão vai dividir esses dois mundos em 4. O primeiro mundo seria o mundo das imagens sem formas, seriam imagens deformadas, ou seja, imagens mais próximas do caos. Então, o Platão vai chamar essa primeira imagem em grego, eikasia, né? Que significa simulacro ou fantasmas. Fantasmas são seres que não têm limite, que não têm formas, e essas formas que vêm de cima para baixo, que vêm da razão para esses seres. Né? Então o Platão tratou de destruir, de eliminar esses seres. Ora, a poesia, a literatura, ela vai mergulhar justamente nesses seres. Platão, no livro 10 dessa mesma República, vai expulsar os poetas, né, os artistas e toda a literatura da República, porque a literatura deturpa a realidade. Porque a realidade para Platão ela já é uma cópia. Ela já é uma cópia, mas é uma cópia imperfeita do campo das ideias. Então as ideias você teria uma imagem espiritual, que é uma imagem ideal, que é a imagem da verdade. A verdade para Platão está fora desse campo fenomênico, está num mundo anterior a esse. Tá? Ora, por que não a gente não entender isso como um campo de Deus? É isso que a Idade Média vai fazer, os medievais farão. Tá? Então, existia um primeiro nível, e esse primeiro nível é um nível dos simulacros. Então é esse nível que Platão já dizia, Platão tentou esconder, que o Simondon no século XX vai chamar de singularidade. E Deleuze vai fazer essa associação, porque o Simondon não está buscando Platão. Simondon não está fazendo referência em Platão. Simondon é um filósofo, mas é um filósofo do campo das ciências, tá? Da ciência dos objetos. E, então esses objetos eles vão ter processos, eles vão ter uma anterioridade, eles vão ter um início, né? Eles não são assim acabados. É uma pesquisa, né? É uma forma de demonstrar como esses objetos estão aí como estão. Tá? Então aí você encontra a singularidade, mas não tem nenhuma referência filosófica a Platão.
Quem está fazendo isso é Deleuze, com todo o seu conhecimento de história da filosofia. Então você, acessando lá o livro 6 da República, você vai encontrar o Platão falando desse primeiro nível. E quando Platão faz esse primeiro nível, né, ele fala de um nível da ignorância, obviamente, que a gente deduz, Deleuze deduz, que esse seria um campo transcendental. Show? Então, aqui os simulacros não copiam o modelo. Então, os únicos níveis onde você tem os objetos que copiam o modelo seria o segundo nível, que Platão vai chamar de pistes, ou de fé, ou de crença. Porque a crença não é uma crença religiosa, é uma crença na existência de objetos que copiam o modelo. Ora, se esse objeto ele já é uma cópia, e é uma cópia que não chega à perfeição, mas já é uma cópia, esse objeto sim, esse objeto é digno de crença. Então aí é o nível dos objetos, é o nível da pistes. Tá? Saindo da pistes, da crença, você tem uma descrença, você tem um simulacro. Então, simulacros, que tipo de objetos são esses? Que tipo de seres são esses? Né? É os seres que o Platão bloqueou e o século XX, com Deleuze, vai desbloquear. Beleza? Ora, então esses objetos simulacros, eles estão na degradação e caos. Alice no País das Maravilhas, todo o cenário colorido das maravilhas são cenários do caos. Aí é o caos da positividade. Porque no filme O Coringa, né, você tem o caos como loucura, o caos como negatividade, ou a estética da loucura. Né? Para falar mais próximo, de Nietzsche. Né? É quando os seus 5 sentidos, eles basta uma simples alteração e você entra em contato com esse caos. Né? E aí, essa é a figura de seres que alteram os 5 sentidos para entrar no caos. Tá? Claro que de forma bem passiva, como acontece com o Coringa. Né? Então você teria aí a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma passagem direta, ou um acesso direto ao campo da degradação, campo do caos. Aqui é a Alice descendo ao caos. Então você teria também a intuição pura, tá, gente? Porque você tem a intuição sensível, que ela é quando a sua sensibilidade entra automaticamente, diretamente com seres sensíveis. Tá? Você tem uma intuição racional, mas é pouco falado, porque só Platão faz essa intuição racional. Só em Platão há essa intuição racional, como já falamos aqui, mas você tem uma intuição pura. Essa intuição pura é quando o seu pensamento, que aí não é nem a questão sensível, nem a faculdade sensível, nem a faculdade racional. Professor, o que seria a faculdade sensível? Percepção, memória, representação, né? Você faria seriam essas faculdades sensíveis. Então, a intuição pura seria intuições que não têm a ver com essas faculdades que eu disse. Então, os filósofos antigos, chamados estoicos, tinham uma relação com o invisível, né? E esse invisível eles vão chamar de acontecimento ou de incorporais. E quem acessava esse campo invisível, esse campo incorporal, esse campo dos acontecimentos, era o pensamento. Então, intuição pura é o seu pensamento entrando em contato direto com esse universo puro, com esse universo em si mesmo, tá? Que não é nem sensível e nem racional. Tá? Então aqui você tem a intuição, você teria as virtualidades intensivas, a microfísica, a linguagem dos sentidos, os estoicos novamente. Os estoicos vão encontrar alguma coisa entre o objeto e o seu significado, entre o mundo individual e o mundo racional. Né? Ele vai encontrar algo que não é nem palavra e nem coisa. Eles vão chamar de lecton no campo da lógica, tá, gente? Eles estão liberando esse terceiro elemento no campo da lógica, tá? E aqui a gente partiu do campo físico, né? Então a gente deixou a disciplina física, agora estamos entrando na disciplina da semiótica, da linguagem. Então o que seria esse lecton? O lecton seria o que nós hoje chamamos na linguagem de sentido, tá? Não é uma questão semântica, porque a semântica estaria recalcando esse sentido ao significado. Lembrando que o significado é o conceito, é a lógica. O sentido não é lógica, o sentido é a multiplicidade. Tá? É quando a mesma palavra ganha vários significados, então ela perde o limite. Né? Mas a nossa linguagem, ela não é assim? Vou dar um exemplo. A casa de Maria. Essa casa, a palavra casa tem um significado. Né? Esse significado é racional, é semântico, é linguístico. Mas quando a gente fala a casa caiu, meu irmão, essa casa ela tem um sentido. Ou seja, para os estoicos, você só teria o corpo, né? Tudo é corpo, mas esse corpo, em relação aos espaços geográficos no mundo, ganharia sentidos. Ou seja, ganharia novas realidades. A existência é uma só, daquele corpo. Mas a realidade, ela é múltipla. A realidade, ela vai de encontro com cada instância que você se encontra, com cada corpo que você se encontra. Então, estou eu aqui,
né, com o corpo da aula, eu saio daqui e entro em contato com o corpo do avião, eu passo a ser o passageiro, um passageiro. Então, um passageiro, na verdade, é um mesmo corpo. É esse corpo que vocês estão vendo. O meu corpo é o mesmo, mas a realidade que o meu corpo está ganhando são outras, né? Então, isso os estoicos estão chamando de sentido, que em grego, lecton. Isso Aristóteles não entendia. Não entendia. O Aristóteles só entendia a palavra e o seu conceito. Porque o Aristóteles está na região científica da linguagem. Os estoicos estão na região semiótica, genética da linguagem, anterior à questão gramatical, anterior à semântica. Então a gente teria que fazer uma nova cartografia da gramática, que existe algo anterior à semântica, beleza? A semântica, a sintática e a morfológica, tá? Não tem nada a ver com nenhuma dessas instâncias, beleza? Bom, e por último aqui a gente teria o devir, né? Então são seres que estão sempre devenindo, né? Ou seja, são seres que estão sempre em processo. Então a gente nunca pode dizer, pensando em nós, né, seres sociais, que nós somos isso, nós estamos isso. Né? Então aqui eu tenho um sentido, lá na escola eu tenho outro sentido, eu sou outra pessoa ao mesmo tempo que sou eu mesmo. Então o corpo é o mesmo, individual, existente, mas o sentido do meu corpo é uma nova realidade. É uma nova realidade, é uma multiplicidade de realidade. Né? E aqui a gente podia inserir Leibniz, porque o Leibniz vai fazer uma fragmentação do real. Ele vai falar que existe uma realidade fragmentada em várias realidades e vai chamar cada realidade de mônadas. Então seria isso que os estoicos não disseram mônadas, os estoicos chamaram de sentido, de lecton, no campo da linguagem, tá? E no campo social os estoicos vão chamar acontecimento. Então os acontecimentos não são existentes, eles são reais. Podem ser que os corpos nem mais existam, tá? Pode ser que os corpos nem mais existam, mas eles têm sentido no mundo, né? A gente não conhece várias pessoas que já morreram, mas que ainda têm influência perfeita, ou grandes influências ainda hoje, né? O que é isso senão o acontecimento? É isso que os históricos estão falando. Então a realidade ela é fragmentária, ela é fragmentada, ela é monadológica, para dizer como Leibniz. É isso que nós estamos chamando de transcendental. Beleza? O devir louco, né? O devir louco aqui eu posso associar ao paradoxo. Porque num mundo onde tudo está em transformação e que cada corpo não é, porque já deixou de ser, ao mesmo tempo que está sendo, está deixando de ser. Né? Ao mesmo tempo que esse corpo é presente, esse corpo é um presente que passa. E esse presente que passa leva a sua consciência a uma faculdade involuntária de lembranças. Lembranças que você só tem encontrando coisas que te afetam. Tá? Para falar como Marcel Proust, tá? Ou como Deleuze estudando Proust, tá? Então isso que a gente está chamando de devir louco, tá? Lá no livro Alice no País da Maravilha, quando ela cai, ela entra no buraco, na toca do coelho ali, ela vai caindo, ela vai caindo, ela vai caindo. Esse processo é o processo de devir, né? Tanto que quando ela chega num plano físico, né, ela já está o quê? Envolta de sentidos, envoltas de realidades. Então ela tenta sair na porta, a porta é pequena. Ela é maior que a porta. Opa! Na nossa realidade, todo mundo é menor que a porta. Como é que pode existir uma pessoa maior que a porta? Pronto, é porque a Alice o corpo é o mesmo. O corpo nem está no filme, né? O corpo não está naquela sequência, naquela cena. Aquela Alice já é uma Alice virtual, já é uma Alice transcendental. Porque a Alice individual, ela deve estar deitada numa cama, sofrendo a esquizofrenia social. A esquizofrenia orgânica. E no País das Maravilhas, que nós estamos vendo apenas o processo mental de dentro da Alice, de dentro da mente da Alice. Então, como a gente não pode abrir a cabeça das pessoas para ver a mente, isso seria uma questão absurda do campo individual. Mas a gente pode fantasiar. Então o simulacro é uma fantasia, mas é uma fantasia real. Mas não é real do campo individual, é um real do campo do virtual, campo do acontecimento. Tá? Mas não confunda o virtual do Bergson com o campo virtual da internet, tá, gente? Isso não tem nada a ver, embora haja semelhanças, beleza? Então, devir louco seria isso. E, por último aqui, eu coloquei o vórtex e a projeção astral. O vórtex, vocês teriam que ler aqui o livro do nosso mestre Nelson Job, no qual foi com ele que eu descobri o fim da dualidade entre o mundo físico e o mundo racional. Essa dualidade é uma dualidade pífia, né? Equivocada de toda a história do Ocidente, porque no Oriente não há essa
essa dualidade, né, há uma unidade, e essa unidade é uma unidade de frequências, tá? Aqui no livro dele está escrito modulações na unidade dinâmica. Então, esse fluxo heraclítico, né, esse processo de sentidos de realidade, esse movimento que eu estou fazendo com a mão, é o movimento do vórtex. Então é nesse vórtex que você se encontra, né? Então, mas eu não vou conseguir me encontrar nesse vórtex. Então você tem que se destituir da sua consciência ou das suas faculdades voluntárias e passar a deixar que as suas faculdades funcionem de modo involuntário, ou seja, no modo que você só encontre com as vibrações do mundo, com as vibrações do outro, com as vibrações da própria esfera das mudanças. Tá? Então isso é o que nós estamos tentando aqui simular, que é um simulacro do vórtex, né? E é essa simulação que eu faço para terminar a nossa videoaula de hoje, que é o processo de projeção astral. O que seria a projeção astral? Seria, antes de você dormir, você fazer né? Essa movimentação energética para você entrar em contato com essas vibrações, e essas vibrações, ela tirar essa densidade corpórea do seu indivíduo, para que você, ao dormir, você esteja na plenitude do transcendental, a plenitude dessa realidade que não existe, né? Nessa realidade que é apenas vibrações. Vibrações, porque na hora que você tenta captar essas vibrações se tornam corpo. Então essas vibrações precisam de que você trabalhe a consciência de forma involuntária. E ao trabalhar a consciência de forma involuntária, você acessa outros mundos oníricos, né? Outros mundos espirituais. E aí você acaba flertando com o espiritismo, que vai falar de retrocognições, vai falar de mundos fora desse corpo, né? Quem faz projeção astral, quando está em projeção astral, consegue ver o seu próprio corpo na cama, deitado, e se encontra acordado, né, no seu corpo etéreo, no seu corpo espiritual, e começa a passear pelos mundos, né? E esse mundo, ele é sem essa dualidade. Não é que você está num mundo espiritual e um mundo social, orgânico, não. Você está num mundo só, e esse mundo é fragmentário, é monadológico, voltando a Leibniz de novo, tá? Então, ao mesmo tempo que você encontra pessoas que estão vivas nesse plano, nessa projeção astral, você encontra pessoas que estão mortas. E essas pessoas, na verdade, não estão mortas, estão vivas, né? Ou estão transcendentalmente vivas, em estado de acontecimentos. Tá? Então, para quem faz projeção astral e são adeptos a religiões espíritas, né? Tanto as de umbandas, as orientais, e a kardecistas, essas pessoas sabem o que é isso de modulações, de vórtex, de transcendental, tá? Porque encontram seres, eles chamam seres desencarnados, mas são seres apenas que perderam a densidade orgânica, que é essa densidade do corpo, para falar como os estoicos, e apenas estão vivendo no incorporal, ou seja, do lecton, do sentido, que estão anterior a esse mundo aqui. Então essa anterioridade é uma anterioridade infinita, o que o livro vai chamar de seriexologia, ou seja, você pode acessar infinitas vidas, beleza? Então explicamos aqui um pouquinho do campo transcendental para vocês, beleza? Essa é a segunda parte. Até lá, fique com Deus, curta o nosso canal aí, faça seus comentários e que em breve postaremos mais videoaulas interessantes aí. Um abraço, fui!